E aí galera, tudo bem? Beleza? Caminhando aí, continuando aí com o nosso intensivão, com o nosso batidão aí de estudos. Uma sequência agora de exercícios, vamos focar agora na prova do Enem, vamos partir dos exercícios com as operações fundamentais dos exercícios básicos, para a gente sempre ir em escala de grandeza e a gente se aprofundando. Vocês vão ver que tem exercícios mais simples, exercícios mais delicados, porém todos são extremamente importantes. Lembrando nós precisamos desde os exercícios mais simples, não só para ganhar e garantir a pontuação deles, mas que os outros exercícios também tenham a sua pontuação máxima. Os exercícios que têm uma escala, um grau de proficiência, de exigência maior, segundo a escala exigida ali pelo MEC, pelo INEP, ali pelo Enem, na prova do Enem, ok? Vamos lá. Então aí, ó, operações fundamentais, vamos caminhando aí, ó. Primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, gol, 5, 6, 7, gol, 9, 10, 11, gol, 13, gol, 15, gol, 17, 18, 19, gol, 21, 22, 23, gol, 25 e assim sucessivamente. Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, um bar onde se reuniram amigos para assistir aos jogos criou uma brincadeira. Um dos presentes era escolhido e tinha que dizer numa sequência, em ordem crescente, os números naturais não nulos, trocando os múltiplos de 4. Vai sempre destacando informações que vocês acham que é extremamente relevante, tá? Que é relevante para a resolução do exercício. E os números terminados em 4 pela palavra gol. Então agora a gente entendeu o que está acontecendo ali, né? 1, 2, 3, gol, porque é múltiplo de 4. 8, múltiplo de 4. 12, múltiplo de 4. Aqui entraria o 14, não é múltiplo de 4, mas termina em 4. Complicado, hein? A brincadeira acabava quando o participante errava um termo da sequência. Não é tão simples assim falar isso não, hein? Um dos participantes conseguiu falar até o número 103, foi bem, respeitando as regras da brincadeira. O total de vezes em que o participante disse a palavra gol foi. Então, ó, vamos ver como é que dá pra gente fazer aí pra facilitar, pra gente chegar num resultado simples, sem ter que montar, lógico, a sequência, jamais, né? Montar uma sequência disso daí. Bom, múltiplos de 4, vamos dividir 103 por 4. 103 não é múltiplo de 4, não é divisível por 4. Mas vamos ver até chegar lá por quantos múltiplos de 4 ele passou, ou seja, quantas vezes ele falou a palavra gol nesse caso. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. E aí ficamos com 23 unidades, dá 5 vezes 4, 20 para 23, 3. Ok? Não era divisível, nós já sabíamos, mas o importante é isso daqui, ó. Ele percorreu por 25 múltiplos de 4, ou seja, ó, múltiplos de 4, ou seja, ele falou 25 vezes, nesse caso aqui, a palavra gol. O que mais que ele tinha que falar? Vamos ver todos os números que nós temos, vamos escrever todos, depois a gente tira o que nós já contamos ali, ó. Terminados em 4, né? 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94. Carlos, tem número aí que você está colocando aí que é múltiplo de 4. Tudo bem, nós vamos tirar agora. Tá vendo? Ó? O 4 nós já consideramos aqui, porque ele é múltiplo de 4. Não vamos contar duas vezes. O 24 também é múltiplo de 4. 44, né? 4 vezes 11. E aqui fica 4 vezes o 16 dá 64 e o 84 é 4 vezes o 21, certo? Então esses nós já contamos aqui, nesses 25. O que mais que ele falou, tá vendo? Ó, o 14. 14, ó, ele não pôde falar porque termina em 4. Depois o 34, 1, 2, 3, 4. Aí aqui nós temos mais 5 vezes ele falando a palavra gol. Que são os números terminados em 4 que não são múltiplos de 4. Tá? Então mais 5 vezes ele falou a palavra gol, né? Mais 5 gols aí, né? Uma goleada. Ou seja, somando então 25 mais 5, nós chegamos no resultado de quantas vezes ele falou a palavra gol. 30 vezes, alternativa C. Exercício bem tranquilo, operação fundamental, uma boa interpretação de texto, uma resolução rápida, sem comprometer a nossa prova. Beleza? Vamos lá, vamos avante, vamos avançando aí, ver o que tem de interessante. Esse daqui também é operações fundamentais, porém com uma quantidade boa de informações. Dá uma olhada aqui, ó. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa, destaca as informações importantes, pra você não ter que ficar lendo o exercício novamente ou procurar informação no exercício para não perder tempo.
Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Informação importante, do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e a outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Nossa, Carlos, quanta coisa, quanta coisa. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então vamos lá, vamos montar uma estrutura de resolução aqui pra gente. Ó. Então aqui, ó, 500 quilômetros. Aqui é o ponto de partida e aqui é o seu destino. Não vou escrever o 500 aqui para não ficar muita informação. Mas ó, uma informação importante, nós temos um posto Estrela que está a 80 quilômetros do seu destino, ou seja, a 80 quilômetros. Como a viagem tem 500 quilômetros, então ele tem que percorrer 420 quilômetros, depois os 80 quilômetros até chegar ao destino. Porém, aqui na viagem de ida, ele vai fazer uma parada para um reabastecimento, que vai ter que fazer com que ele chegue até o seu destino, caminhe mais 200 quilômetros lá e depois retorne para poder abastecer novamente na volta. Seria a segunda parada que ele fala que é no mesmo posto Estrela, ok? Então vamos lá, vamos com calma trabalhar as informações. Então ó, vamos ver quanto que ele gastou de combustível para percorrer 420 quilômetros. Então ó, voltando, ó, sua moto 5 litros para cada 100 quilômetros rodados. 5 litros para cada 100 quilômetros rodados. Ou seja, vamos pegar esse 420, dividir por 100 para ver quantos litros ele gastou. Então 420 dividido por 100, dividir por 100 é fácil, né? Ou corta zero ou caminha com a vírgula 2 casas decimais. Né? No caso aqui deu 4,20 ou 4,2. Se em cada bloco desse daí de 100 km ele gastou 5 litros, então você multiplica por 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21 litros ele gastou. Até chegar ao posto Estrela. Certo? No momento que ele chega no posto Estrela, vamos ver, ele tem que caminhar 80 quilômetros até chegar ao seu destino. Lá no seu destino, ele quer combustível para rodar mais 200 quilômetros. E aí depois ele tem que voltar mais os 80 quilômetros para poder chegar novamente no posto Estrela, fazer o segundo reabastecimento e retornar para sua cidade de origem. Tá bom? Então 80 mais 80, 160, com 200, 360 quilômetros. Então ele tem que considerar combustível para percorrer 360 quilômetros. Vamos fazer a mesma coisa. 360 quilômetros. Vamos dividir em grupinhos de 100 em 100 quilômetros. Dá 3,6. Cada grupo desse ele gastou 5 litros, então 6 vezes 5, 30. Vão 3 vezes 5, 15, com 3, 18 litros. Ou seja, vamos voltar nas informações. Ele partiu com o tanque cheio, ou seja, ele partiu com 22 litros e gastou 21 na ida. Então ele partiu com 22 litros e gastou 21 litros. Então ele ficou com 1 litro no tanque. E agora, para poder voltar para o posto Estrela, ele vai precisar de 18 litros para ele andar os 80 com os 200 no seu destino e retornar os outros 80 até o posto. Ou seja, ele precisa de 18 litros. Mas como ele ficou com 1 litro no tanque, então 18 menos 1, ele vai precisar abastecer com 17 litros no mínimo. Lógico, isso é uma situação hipotética, extremamente teórica, tá? É muito arriscado, mas não importa, é o que o exercício está perguntando, é o que nós temos que responder. Então ele tem que colocar no mínimo 17 litros de combustível para ele poder retornar, né? Chegar até o seu destino, andar seus 200 km, retornar para o abastecimento, vai voltar no cheiro, mas chega no posto aí abastecendo com esses 17 litros, certo?
Operações fundamentais, um exercício bem interessante com uma quantidade razoável de informações, organizando as informações, pensa direitinho, que a gente consegue sempre garantir essa pontuação. Esse já é um exercício que tem uma escala de proficiência já um pouquinho mais alta, um nívelzinho de exigência um pouquinho mais alto. Porém, tranquilo também. Continuando, após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilhas de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. 1 rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador, 5 amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, sempre nessa sequência, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. O 2015º item cadastrado foi 1. Então vamos lá, vamos colocar aqui e interpretar o que está acontecendo. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Ó. Então, ó, começa aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó, é um bloco. Por quê? Porque depois começa tudo de novo, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Novamente. Depois, outro bloco. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. O outro bloco. E assim sucessivamente. Vamos lá, vamos fazer uma contagem aqui, ó. Vamos numerar isso aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui foi o 8º termo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16º termo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24º termo. Ou seja, aqui, ó, tô desconfiando que aqui todos, na verdade é o que vai acontecer, porque se essa sequência numérica está obedecendo a um padrão que ele garante para a gente que tem esse padrão de formação, então 8, 16, 24, o próximo vai ser 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e assim sucessivamente. Ou seja, todos os múltiplos de 8 é onde encerra a nossa sequência, tá? De números aí, tá? desses itens catalogados aí, desses itens classificados. E ele quer saber qual é o item de número 2015. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar 2015, não é divisível por 8, que é um número ímpar, não vai ser divisível por 8, tá? Mas vamos ver quantos blocos desses tiveram para ver o que aconteceu no último bloco lá. 2 não dá para dividir, 20 daria 2. 2 vezes 8, 16, para 20 faltam 4, abaixa 1, 5 vezes 8, 40 para 41, 1, abaixa 5, 2 vezes 8, 16 passa, então só um bloquinho, 1 vezes 8, 8 para 15 faltam 7. Então o que acontece? Nós tivemos 251 blocos desse daqui, cheios. E aí no último você não conseguiu chegar até o 8º termo, você chegou até o 7º termo. Ou seja, esse aqui é o primeiro termo da sequência. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, esse aqui é o 7º termo da sequência. Ou seja, a sequência vai parar no item de número 3. E o item de número 3 é uma caixa de direção, ou seja, a alternativa desse exercício é uma caixa de direção. Ok? E é isso mesmo, tá? Se quiser dar uma confirmada, se você pegar aí, ó, 2015 e você tira esse resto 7, que é o que você não conseguiu dividir, isso aqui vai dar 8, né? Fazendo as compensações devidas, aqui 0, 0, 2008. Ou seja, o termo de 2000 da posição 2008ª, tá? Ela foi o último item cadastrado desses blocos cheios, entendeu? Então, o item de número 2008, da posição 2008, é o último item cadastrado, é o 4, certo? Que foi onde encerrou o último bloco cheio.
Depois, né? Depois começa tudo de novo, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, porque não completou. Né? Então 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, o termo de número 2015 é exatamente o item cadastrado como número 3, que é a caixa de direção. Alternativa aí. Também simples, porém tem que ter essa como é que a gente pode falar assim, ó, essa sacada para poder interpretar esse padrãozinho nessa sequência aí, tá bom? Garantindo aí. É bom essa revisão zona que nós estamos fazendo justamente para isso, porque a gente fica atento a conseguir juntar todas essas informações e no momento lá ser rápido para não perder muito tempo com isso, ok? Próximo, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem diâmetro interno de 0,00011 milímetros ou 11 centésimos de milésimos. Tá? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza é... Eu coloquei esse exercício, tá, gente? Ele é muito básico, mas é para garantir que ninguém vai ter dúvida na hora da prova, porque nas últimas provas acabou aparecendo isso daí, algumas questõezinhas. Tá? Simplesmente de converter em notação científica isso. Tá? Então, o que é a notação científica? A notação científica é para representar números que são extremamente grandes ou extremamente pequenos. E ela tem essa característica aqui, ó. Então, é um número aí, alfa, uma letra grega chamada de alfa, vezes 10 elevado a n. Ele usa a potência de 10 para simplificar a escrita. Esse número alfa aí, tá, gente? Ele é um número real. Pertence ao conjunto dos números reais. Porém, ele é um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Por que menor que 10? Porque se você tiver 10 ou mais, você vai agrupar esses caras aqui. Então, esse número obrigatoriamente tem que estar compreendido entre 1 e 10, tá? Que pode ser igual a 1, ok? E esse n, o expoente, esse n ele é um número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas ele é um número inteiro. Então eu vou fazer uma sequência de fatos aqui, que você depois eu vou passar um macete, mas para você ver por que realmente que vai dar certo isso daí. Então, ó, vamos passar esse número para fração que nós já vimos lá nos vídeos iniciais nossos, tá? Então, ó, 11 é o número que eu estou enxergando, esquecendo a vírgula e zero à esquerda. E aqui embaixo eu vou colocar uma potência de 10. Quantos zeros no denominador, Carlos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que você coloca no denominador. Por isso que esse número é chamado de 11 centésimos milésimos. Ok? E aí, só que esse 11 aqui é esse cara aqui, ó, ele vai virar o número alfa. E eu falei para vocês que ele tem que estar entre 1 e 10. Tá? Então, para ele ficar entre 1 e 10, eu preciso dividir esse cara por 10. Porque aí 11 dividido por 10 fica 1,1. Numa fração, se eu dividir o numerador por 10, eu tenho que dividir o numerador por 10 também. 100 mil dividido por 10 dá 10 mil. E aí 10 mil sendo escrito na forma de potência de 10, então nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4. 4 zeros. 10 elevado à quarta. E aí lá da nossa propriedade de potência, né, se eu preciso inverter uma base, se essa base aqui está no denominador, eu quero inverter e deixar no numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Que está aqui na alternativa D. Nossa, Carlos, achei que escreveu bastante. Realmente, eu escrevi bastante porque eu quis mostrar o passo a passo para vocês. De uma maneira bem simplificada, tá, gente? Uma maneira bem simplificada mesmo. Deixa eu mudar uma cor aqui, ó, mas queria que chamasse atenção também. Como que você vai fazer? Qual é o procedimento aqui? Nesse caso, a sua vírgula está tendo que deslocar para a direita, ó. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, a hora que você joga a vírgula ali entre o 1, esses dois 1, fica 1,1. E para você chegar até ali, você deslocou para a direita 4 casas decimais. Toda vez que você faz o deslocamento para a direita, significa que o seu expoente vai ser negativo. Então 1,1 vezes 10 é menos 4, esse é o macete.
Se eu desloco para a esquerda, Carlos, meu resultado ele ficaria positivo, a potência? Sim. Se você tem, por exemplo, o número aí, ó, 3.200.000, né? Não tem vírgula aqui, Carlos, não tem problema. Quando não tem vírgula no número é porque a vírgula está lá no último, na última casa decimal. E você tem que trazer essa vírgula até fazer aquele 32 ficar o número compreendido entre 1 e 10. Então você tem que deslocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais para a esquerda. Então olha o que vai acontecer aqui. Você trouxe a vírgula para a esquerda 6 casas decimais, então isso aqui é 3,2 vezes 10 elevado à sexta, seria a representação em notação científica do número 3.200.000, ok? Então guardem isso, bem simplesinho, mas eu não queria deixar de fazer esse exercício com vocês, para que não tenha dúvida nenhuma, ok? Vamos lá, vamos avançar, vou fazer só mais um aqui, vou encerrar nesse daqui, depois eu faço os outros exercícios em outros vídeos, para não ficar muito extenso aí e vocês se organizando da maneira melhor que você achar aí. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos, destaca a informação, para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Suponha que o réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar de... Então ele quer saber o seguinte, o mínimo que ele vai ficar preso ou até o máximo. Qual é o período todo, né? Entre 5 e 15, mas tem essa redução aí de 1/6 a 2/3, a mesma coisa de 5 a 15 anos. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter uma sacada interessante aqui, ó. 1/6 e 2/3. Para eu poder saber o meu período máximo, então eu estou falando aqui, ó, de 15 anos até, de 5 anos até 15 anos. Para eu conseguir pegar o maior leque possível, eu teria que ter assim, por exemplo, a quantidade mínima da pena, que é 5 anos, com uma redução máxima. Entendeu? Então eu tenho a redução máxima aqui. E se eu for até o máximo ali, ó, com uma redução mínima, entendeu? Que é o período mais abrangente que eu tenho. Se eu tiver uma redução máxima aqui, Carlos, você diminui o período. Então, para que não fique ninguém pro lado de fora, tá? Como que nós vamos ter que fazer? Nós temos que verificar qual é a máxima redução na menor pena e a mínima redução na maior pena, para que a gente consiga pegar o maior leque possível, porque acima disso, menos que isso não vai ficar, porque você deu a redução máxima para a pena mínima, e mais que isso não tem como, porque você já deu a redução mínima para a maior pena possível. Agora, entre 1/6 e 2/3, quem que é o maior, quem que é o menor? Para muitos isso é bem claro, para alguns às vezes nem fica tão claro. Para comparar frações, tá, gente? A melhor maneira é você igualar os denominadores. E para igualar os denominadores, eu tenho que transformar isso aqui, por exemplo, num 6. Para transformar num 6 aqui, eu multipliquei por 2 embaixo. Se eu multipliquei por 2 embaixo, tem que multiplicar por 2 em cima. Então 2/3 é a mesma coisa que 4/6. Ou seja, essa daqui é a maior redução possível, de 2/3. E essa daqui é a menor redução possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a maior redução na pena mínima. Então vamos lá, 5 anos. 5 anos, gente, é equivalente a 5 vezes 12 meses. 5 vezes 12 dá 60 meses. Vamos ver quanto que é 2/3 de 60 meses. Então você pega 60 dividido por 3, dá 20. Tá? E aí 20 vezes o 2 dá 40 meses. Ou seja, dos 60 meses, ele pode ter uma redução de 40 meses, ele vai cumprir 20 meses. E aí, no mínimo. Vamos ver no máximo. O máximo aqui, ó, 15 anos. 15 anos, então eu tenho isso aqui, ó, 15 vezes 12. Vamos multiplicar isso aqui rápido. 15 vezes 10 dá 150. 2 vezes 15 dá 30. Então 15 vezes o 12 dá 150 mais 30, são 180
meses, transformando isso para meses. Vamos aplicar a redução mínima aqui, a menor redução possível, que seria 1/6. 180 dividido em 6 partes iguais, dá 30 meses de redução. Ok? E aí, 180 menos 30, então ele vai cumprir no máximo 150 meses. Ou seja, essa é a menor pena e essa é a maior pena possível pelo Código Brasileiro, por esse artigo 33 do Código Brasileiro. Voltando para anos, então 20 meses, né? O que vai acontecer nesses 20 meses? Então 20 meses, um ano tem 12 meses. Então você tem um ano, 12 para 20, faltam 8. Um ano e 8 meses. Certo? Isso já quase mata seu exercício, tá? Porque isso aqui você já jogou fora, isso aqui você já jogou fora, isso aqui você já jogou fora. Tá? 150 meses. Né? Então vamos dividir isso daí por 12, ou você faz a divisão, ou você pensa no maior múltiplo de 12 que chega próximo do 150, é 12 vezes 12, porque 12 vezes 12 dá 144, então 12 anos vezes 12 meses dá 144 meses, e 144 para 150 faltam 6 meses, então 12 anos e 6 meses é a alternativa A. Carlos, não consigo enxergar isso aí de uma maneira tão simples assim. Então divide, pega o 150 e divide por 12. 1 dá para montar grupos de 12, o 15 dá para montar. Então 1 vezes 12 dá 12, para 15, 3. Abaixa o 0. E aí 30 por 12 dá 2, né? Que 2 vezes 12 dá 24. E aí 24 para 30 faltam 6. Então tá aqui, ó. Esse aqui são os 12 anos completos, que são esses 12 que nós consideramos aqui. E esse daqui são os 6 meses que sobraram, que não deu um ano completo, que tá aqui. Ok? Certo, gente? Então tá aí, uma primeira sequenciazinha. Volto já no próximo vídeo, na sequência, com mais uma outra sequência de atividades. E assim nós vamos fazendo um batidão aí, para poder ficar bem treinado isso daí para vocês. Beleza? É o tempo de tomar uma aguinha, vai no banheiro, joga uma água na cara e toca o barco pela frente. Obrigado, gente. Grande abraço. Até já já.